Olá, pessoal! Estamos na nossa quarta aula sobre a contra-história da filosofia. Serão um total de 1837 aulas sobre a contra-história da filosofia. Falaremos dos 12 volumes da contra-história da filosofia dentro da perspectiva do filósofo francês Michel Onfray. A obra Contra-história da filosofia é uma obra muito instigante. Eu li essa obra aí já acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, e ela me abriu um leque muito grande de pensamentos e autores, e principalmente a maneira como a gente olha a historiografia dominante da história da filosofia. Também estou desenvolvendo ali paralelamente a história da filosofia ocidental, que serão um total de 1096 aulas, então terão aí 1000 aulas sobre a história da filosofia e 1800 aulas sobre a contra-história da filosofia. Por que contra-história da filosofia tem mais aulas? Porque o número a duração das aulas da contra-história da filosofia é um pouco menor, né? Por exemplo, da história da filosofia tem aula ali que chega a quase 2 horas, né? A última aula que a gente gravou sobre Aristóteles tinha 1 hora e 58, quase 2 horas. Na contra-história da filosofia não vai ter nenhuma aula assim gigantesca. Talvez chegue no máximo ali a 40 minutos, mas vai beirar ali entre 20 e 40 minutos. Então são aulas bem curtas, por isso que tem um número bem maior de aulas. Então vamos lá. Esse é o primeiro livro que nós estamos debatendo, que se trata das sabedorias antigas. Então, nessa obra, nesse volume 1 da Contra-história da Filosofia, o Michel Onfray, ele vai procurar mostrar na antiguidade o que se tem de contra-história da filosofia. Quais são os autores nesse período que foram dominados, que foram vencidos, que foram apagados voluntariamente e também de maneira involuntária? Que autores que tem aqui e por que eles são marginalizados? Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre esses autores marginalizados da antiguidade. Os 12 volumes vão desde o pensamento antigo até lá a pós-modernidade, até o François Lyotard, certo? Então é um longo percurso aí, 1837 aulas, que levaremos bons anos aí para terminar, tá bom? Mas não tem problema. Estamos no preâmbulo geral da obra, que é a historiografia, uma arte da guerra. Então, esse preâmbulo geral, em 6 aulas, trata justamente dessa forma como a história foi feita. Não iniciamos propriamente dito as sabedorias antigas, mas estamos falando ali da história da filosofia, mostrando como Michel Onfray procura destruir, de certa forma, essa concepção de história da filosofia dominante. Serão 6 aulas, estamos hoje na nossa quarta aula, que é a história de uma contra-história. Hoje nós vamos falar principalmente sobre o objetivo, qual é a razão de ser dessa contra-história da filosofia. Segundo Whitehead foi um importante filósofo, matemático e lógico ali do século XIX, do século XX, que escreveu ali uma série de obras juntamente com Bertrand Russell, também outro filósofo lógico, matemático. E o segundo Whitehead, na obra Processo e Realidade, ele vai dizer o seguinte: a definição mais precisa da filosofia ocidental é a de que ela não passa de uma sucessão de notas de rodapé da obra de Platão. Quem me falou isso a primeira vez também foi o meu professor da universidade. Eu sou formado pela PUC Paraná e meu professor, o professor Rogério Miranda de Almeida, ele colocou justamente essa frase do Whitehead na lousa, e eu fiquei impressionado na época. Eu falei, nossa, então quer dizer que Platão é um filósofo realmente muito importante, deve ser um dos mais importantes, justamente por causa dessa afirmação do Whitehead. Nem conhecia o Whitehead na época, nem sabia quem que era o Whitehead, mas fiquei pensando, nossa, então quer dizer que toda filosofia é uma nota de rodapé a Platão. Então foi lá nas aulas da PUC, né, Paraná, que eu conhecia justamente essa citação do Whitehead, e eu fiquei muito surpreso assim quando o Michel Onfray citou de novo essa citação. Eu nunca mais tinha visto ela, então me lembrou todos aqueles momentos passados. E daí eu fiquei realmente me questionando agora, justamente depois de ler a Contra-história da Filosofia, por que o Whitehead afirma isso? Michel Onfray vai dizer que a contra-história da filosofia visa investigar do outro lado dessa tradição platônica. Então, é como se houvesse toda uma tradição platônica onde realmente os autores que vieram, eles fazem ali, são nota de rodapé de Platão. Por quê? Porque a grande maioria, elas estão dentro de uma perspectiva, que no caso Michel Onfray fala de uma perspectiva idealista. Já falamos sobre isso. Falar que Platão é idealista é muito complicado, é muito complexo. Já falamos sobre isso nas nossas aulas sobre Platão, mas dentro da perspectiva do Michel Onfray, toda essa filosofia que segue Platão é uma filosofia idealista, que justamente vai negar esse mundo, essa realidade, em prol dos valores
das ideias, dos conceitos e defendendo que existe uma felicidade posterior a essa vida que nós temos, tá? Então isso é uma perspectiva idealista, e o Michel Onfray vai justamente mostrar esse outro lado desse espelho platônico, vai justamente mostrar ali outro lado da moeda, que é a perspectiva materialista. Então agora a contra-história da filosofia é uma contra-história baseada em autores que seguem a outra linha de pensamento, não uma linha de pensamento platônica. É preciso falar dos vencidos, dos dominados, de uma doutrina não oficial e alternativa. Então esse é o objetivo da contra-história da filosofia, falar dos vencidos. Vencidos! Por quê? Por que eu estou fazendo aspas aqui? Porque justamente a história mostrou, por exemplo, que Platão e Aristóteles são maiores que Demócrito. Mas por que a história deu tanto poder para Platão e Aristóteles e não para Demócrito? Demócrito é o inventor do conceito de átomo. Se a gente for parar para pensar, isso aí é uma coisa surpreendente. Além de outras coisas que Demócrito traz, a gente só conhece Demócrito pelo átomo, mas ele traz outras ideias também. O pensamento dos sofistas, por exemplo, geralmente é considerado um pensamento banal, é um pensamento ali que você tem que, de certa forma, só conhecer, mas não investigar, porque Platão, Aristóteles e Sócrates descem a lenha nos sofistas, mas o Michel Onfray vai mostrar que justamente ali nos sofistas surge a psicanálise, justamente com Antifonte. Mas por que não se fala do Antifonte? Quem que é Antifonte dentro da história da filosofia? Então são esses autores vencidos, a historiografia determinou quem vence e quem perde. Esses dominados, a historiografia mostra quem domina e quem é dominado. Segue a linha de Platão, tá na linha vencedora. Segue a linha contra Platão, esse vai ser o dominado, vai ser o vencido. Principalmente ali quando a igreja, nos primeiros séculos ali da era cristã, começava a montar o corpus de estudo, mostrando quais são os filósofos que devem ser estudados ou não. E daí fica consagrado quem são os vencedores e quem são os vencidos. Portanto, uma contra-história de uma doutrina não oficial e alternativa, uma contra-história de uma doutrina que não aparece nas histórias da filosofia, ou não são dadas, digamos assim, os seus devidos créditos, os seus devidos merecimentos. É tudo isso que essa contra-história da filosofia vem trazer. Essa obra não falará dos mecanismos de destruição realizados por quem escreve a história, pois isso demandaria outro livro. Então Michel Onfray vai trazer aqui que ele não vai tentar trabalhar a lógica daqueles que escrevem a história, porque isso ia demandar um outro trabalho, mas de certa forma dentro da contra-história da filosofia, a gente começa a entender como que esses processos são dados e são realizados. O Michel Onfray, ele dá uma série de exemplos durante essas obras aí, durante esses 12 volumes, sobre como que os dominadores fazem justamente para colocar a sua doutrina como uma doutrina oficial, e tudo aquilo que não é oficial tem que ser descartado e jogado de lado. Se o Michel Onfray seguisse esse objetivo, né, de falar da lógica dos dominadores, ele teria que falar do papel da igreja oficial nos primeiros séculos da nossa era. Então, durante aqui bastante tempo, a gente vai ver que o Michel Onfray ele dá ali umas porradas na igreja, porque justamente ele vai mostrar como a igreja vai montando toda essa estrutura de estudos relacionados ao pensamento daqueles filósofos e autores que justamente justificam e legitimam o pensamento religioso. Platão, através de Santo Agostinho, ele é assimilado pela igreja, e Platão torna-se o maior filósofo. Aristóteles é assimilado pela igreja através de Tomás de Aquino. Isso mostra por que Aristóteles é um dos filósofos importantes. A doutrina de Demócrito não pode ser assimilada à igreja, porque Demócrito é um materialista, ele fala do átomo, ele fala do prazer, ele não pode ser assimilado. Então vamos deixar ele de lado, não precisa falar dele, vamos estudar Platão e Aristóteles. Tá? Então veja, é tudo isso que vai aparecer durante essa contra-história da filosofia que a gente vai analisar. E o Michel Onfray mostra o que a igreja fez nos primeiros períodos ali da era cristã. Destruiu vários manuscritos de autores ali subversivos, de autores que justamente não estavam naquela perspectiva que a igreja defendia. Se não defendem o que a igreja quer, eles queimavam. Tá? Eles destruíam os manuscritos, queimavam as bibliotecas. Quantas bibliotecas não foram queimadas? Quantas obras não foram perdidas? Peguem lá as obras, por exemplo, do Epicuro, que perderam-se quase todas lá com a queima das bibliotecas, tá? Perseguição aos filósofos. Quantos filósofos não foram perseguidos? E a gente vai mostrar também esses filósofos ali na era cristã. Fechamento de suas escolas. As escolas filosóficas foram fechadas ali. Nos primeiros séculos da era cristã também não se fala de filosofia pagã, filosofia antiga, somente de filosofia que é assimilada pelo cristianismo. Assassinato dos resistentes. Aqui é o caso clássico da filósofa e matemática Hipátia de Alexandria, que justamente foi assassinada por defender um pensamento ali que não convinha ao pensamento da igreja.
Shakespeare? Quantos filósofos não foram assassinados justamente por pensar diferente? E é assim que você vai apagando esses pensadores aí. Eles perdem, obviamente, porque eles não têm força para lutar contra a doutrina oficial, eles são subversivos, eles não concordam com a doutrina oficial, com essa doutrina idealista, na perspectiva de Michel Onfray, e justamente eles são perseguidos, esse pensamento deles tem que ser ofuscado. Por isso que a historiografia é uma arte da guerra. Vamos soterrar esses caras aí, a gente não precisa saber deles. Codificação jurídica do aniquilamento da cultura pagã, isso aqui foi realizado pelo Justiniano e Teodósio também, lá nos primeiros séculos da era cristã, que justamente através do direito da lei mostra o que deve ser estudado ou não, e o que vai ser estudado é justamente aquilo que convém ao pensamento religioso. E materialismo, epicurismo, esse tipo de coisa, o cinismo, então, são coisas que você tem que evitar. Nos 6 volumes encontraremos. Então aqui parece que Michel Onfray estava pensando apenas 6 volumes da Contra-História da Filosofia. Mas na verdade, nesse preâmbulo geral, a gente percebe que agora ele chegou em 12 volumes. Então provavelmente quando ele escreveu esse preâmbulo, ele estava pensando somente nos 6 primeiros. Ele tinha uma perspectiva ali justamente de trabalhar até os nietzschianos de esquerda. Mas ainda bem que ele resolveu escrever mais e traz mais obras de mais autores e vai até o período pós-moderno. Então o que a gente vai encontrar, pelo menos nesses 6 primeiros volumes? A gente vai falar das sabedorias antigas, vamos encontrar os gnósticos licenciosos. O gnosticismo também foi uma filosofia, uma forma de pensamento que se opôs ali ao pensamento cristão, e logo o gnosticismo foi considerado uma heresia. Vamos falar do epicurismo cristão, principalmente ali representado pela figura do Erasmo de Roterdã, e vai ter uma série de epicuristas ali que justamente vão tentar integrar a doutrina do prazer com o cristianismo. Isso aí é muito polêmico, mas é muito legal também. Os libertinos barrocos são uma série de filósofos e pensadores que seguem a linha de pensamento espinosista ou do filósofo Spinoza, também filósofos bem interessantes, bem legais. Os ultras das luzes, os filósofos do iluminismo que se opõem à doutrina oficial. A gente vai ver principalmente ali o Barão de Holbach, que o Michel de Onfray vai opor ao pensamento do Kant, e outros filósofos também, inclusive aqueles que se opuseram à grande enciclopédia do Diderot e do Alembert, que, segundo Michel Onfray, é um outro trabalho ali de manutenção da história dos vencedores. Vamos falar do socialismo dionisíaco, vamos falar de uma série de autores que justamente vão defender um socialismo, uma sociedade baseada no socialismo, voltada ao prazer. Vamos encontrar aqui as figuras, por exemplo, do Stuart Mill, lá do utilitarismo. Isso aí me surpreendeu bastante quando eu li sobre isso. Vamos encontrar também outros autores ali que vão trabalhar essa perspectiva socialista, né, o Fourier e outros autores também bem legais, bem interessantes. Vamos falar dos nietzschianos de esquerda. Além de falar de Nietzsche também, vamos ter ali várias aulas sobre Guyot, que o Guyot também é considerado Nietzsche francês, e o próprio Nietzsche, teremos várias aulas, acho que umas 80 aulas sobre Nietzsche, vai ter bastante coisa, e... não, acho que não, 80 não, acho que umas 50 aulas, mais ou menos, entre 50 e 80. E também sobre todos os nietzschianos de esquerda. Geralmente não se considera que exista um nietzschianismo de esquerda, porque seria contra a doutrina oficial do próprio Nietzsche, mas o Michel Onfray vai procurar mostrar que esses nietzschianos de esquerda são apagados justamente pela sua subversão. E vamos falar de outros pensadores também ali, né, porque o Michel Onfray pensou num plano de 6 volumes, mas na verdade ele acabou escrevendo 12. O progresso dessa contra-história da filosofia se dará mais no sentido do rizoma deleuziano do que da linha hegeliana, do que da dialética hegeliana, tá? O Michel Onfray vai trabalhar na perspectiva de uma história que progride, mas não da maneira hegeliana, que vai mostrar, por exemplo, lá uma tese, uma antítese e uma síntese, um progresso linear do espírito, que a gente já viu na aula anterior, que coroa a razão justamente como o valor supremo ali do Ocidente. Inclusive, é um valor que os orientais não teriam também, né? Hegel é bem polêmico em relação à filosofia oriental, e eu também agora, paralelamente, né, eu venho estudando sobre a filosofia chinesa, a filosofia indiana, a filosofia hindu, e venho percebendo como a razão existe também dentro dessas filosofias, e o Hegel vai lá e diz que não, né, não tem lá é um pensamento quase infantil, um pensamento mágico, que daí vai ter seu progresso, seu ápice máximo ali na filosofia do Hegel, na filosofia hegeliana. Então Michel Onfray não segue essa linha reta de pensamento, mas ele segue mais no sentido do progresso do rizoma deleuziano. Tanto Deleuze quanto Guattari, eles vão trabalhar justamente a questão do rizoma
como um método, digamos assim, como uma forma de ver, de certa forma, da gente delinear um progresso, porque o rizoma ele não cresce numa linha reta, o rizoma não tem um centro, o rizoma não tem um ponto, o rizoma é uma linha, mas é uma linha que se espalha por diversos lugares. Vamos pensar na grama, a grama ela se espalha por onde tiver espaço, a grama não tem um centro, ela vai se espalhando, e é justamente isso, esse pensamento do Michel Onfray vai seguir esse rizoma. O rizoma, ele, de certa forma, se espalha, ele mostra uma realidade multifacetada, não tem um centro de comando, não tem uma razão que vai dizer, ó, você tem que partir daqui para chegar lá, você tem que partir do Oriente para chegar na razão ocidental, como queria Hegel, ou como queria Marx, você vai chegar aqui nessa razão e agora vamos chegar no comunismo, que é justamente uma linha histórica que vai chegar e a gente não vai poder evitar. Não, a história se move através de um rizoma, assim, são ramos, de certa forma, que se espalham para todo lado, mostram uma realidade complexa, não uma realidade que surge ali de uma raiz de uma árvore. A filosofia gosta de fazer comparação da própria filosofia com uma árvore. Na nossa história da filosofia, nós estamos entrando no estoicismo. O estoicismo faz a comparação da filosofia com uma árvore. Tem uma raiz, um tronco e tem as folhas. Essa raiz seria aquela verdade que forma o tronco, que daí vai formar justamente os ramos. Então a metafísica forma a física, que forma a ética. Então esse é a árvore filosófica que o Descartes também vai confirmar. E o Deleuze vai trabalhar justamente que não é, a gente não tem que ver a perspectiva de uma árvore onde tem uma raiz, nós temos que ver a perspectiva de um rizoma. O rizoma é um termo tirado da botânica, que justamente esse rizoma não tem um centro, não tem uma verdade, mas ele é espalhado, e esse espalhamento é o que vai formar diversas formas da realidade. É a maneira como a gente vê a realidade. Pode ver pelo viés da ciência, da arte, da poética, tá? Então é bem interessante. É assim que vai seguir a contra-história da filosofia do Michel Onfray. Essa contra-história propõe uma revolução metodológica, a emergência de um continente engolido, de uma cidade afundada há séculos, para lhe dar nova vida e remontá-la à superfície. Então, o objetivo do Michel Onfray, trabalhando uma contra-história da filosofia, ele vai falar justamente que na sua obra, o Antimanual de Filosofia, ele critica as enciclopédias, porque justamente a enciclopédia vai trabalhar essa raiz, digamos assim, a enciclopédia vai trabalhar um pensamento linear. Começa no pré-socrático, depois vem Platão, depois vem Aristóteles, depois vem a Idade Média e acabou, né? Não, né? O Michel Onfray é contra justamente essa maneira enciclopédica de escrever, embora ele, numa contra-história da filosofia, também esteja fazendo enciclopédia, mas o método que ele usa é esse método aí do rizoma deleuziano, que vai fazer justamente relações de diversos momentos históricos, mas de certa forma segue um progresso também, obviamente. Tá? Então ele procura mostrar uma nova metodologia, procura mostrar a emergência de um continente engolido, de uma cidade afundada há séculos, de pensadores que foram esquecidos, de pensadores que foram obliterados. Mas por que ele quer mostrar esses pensadores? A contra-história da filosofia não quer o fim, mas o início de uma reflexão sobre a historiografia como disciplina filosófica. O grande objetivo do Michel Onfray, então, é mostrar que a filosofia teria que ter como disciplina essencial uma filosofia da historiografia, uma filosofia que vai estudar justamente a maneira como a história é montada, a maneira como a história é desenvolvida. Segundo Michel Onfray, ele não encontra nenhuma filosofia nesse sentido, que vai justamente questionar a sua própria historiografia. Filosofia vai questionar a história da ciência, da física, da química, da biologia, da matemática, mas parece que não tem uma filosofia que critica a sua própria história. E Platão vai ser considerado a nota de rodapé de todos os filósofos que vêm após ele. Ou seja, Platão é o pedágio que você tem que pagar para compreender ali todos os filósofos. Da mesma forma que um professor também lá da PUC sempre falava que o Kant é um pedágio que você tem que pagar para compreender a filosofia contemporânea. Eu não discordo desse pensamento, mas acredito que seguir essa linha kantiana é seguir uma linha reta, sendo que a gente pode desviar, pegar um atalho, digamos assim, pegar uma outra rua ali escondida e chegar no mesmo destino. Então esse é o objetivo do Michel Onfray, trazer justamente esses autores esquecidos para mostrar como que a gente tem que refletir sobre a historiografia da história da filosofia. Essa contra-história visa abrir a janela para novas pesquisas sobre esses continentes enterrados pela história dominante, permitindo uma nova visão sobre a filosofia, o filosofar. Michel Onfray, ele quer uma nova visão sobre a filosofia, não quer essa filosofia que segue uma linha platônica, mas ele quer uma filosofia que segue uma outra perspectiva, uma perspectiva materialista. Não materialismo no sentido russo, no sentido marxista, mas é um materialismo diferente, um materialismo que vai valorizar o corpo,
que vai valorizar o prazer, que vai valorizar os instintos e por aí vai, que vai defender que existe felicidade aqui, a gente pode ser feliz nesse mundo. E estudando esses autores, estudando esses continentes de filósofos, nós percebemos que vamos conhecer uma nova filosofia e automaticamente uma nova maneira de filosofar, tentando esquecer todas essas quimeras ilusórias que a filosofia ocidental, de certa forma, traz pra gente, certo? Então o objetivo da aula de hoje foi justamente trazer por que há a necessidade de uma contra-história da filosofia. Então, nessa aula discutimos justamente por que Michel Onfray procura trazer essa contra-história da filosofia. Próxima aula, continuaremos a discutir um pouco sobre a questão historiográfica e daqui a 2 aulas iniciaremos as sabedorias antigas. Então é isso, pessoal. Vão acompanhando aqui o nosso canal. Temos vários projetos legais. Estamos entrando agora na filosofia estoica, na história da filosofia, aula de número 89. Aqui vamos entrar nas sabedorias antigas e na nossa história da literatura ocidental também estamos quase terminando o período romano. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo encontro.